tchau, pois estamos finalizando. Neste último episódio, vamos falar dela, a minha, a sua, a nossa querida quadrilha junina Santo Antônio. Alô, Junina! Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura, Lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Como é que você entrou no meio junino? No mês junino eu entrei, aliás, me entraram. Consequência do meu envolvimento com Júnior das Quadrilhas, que hoje é meu esposo, né? A gente começou a namorar em 2012, mas em 2013 foi quando eu comecei a acompanhar ele nas quadrilhas. Foi até um festival lá no Largo da Telha e eu fui assistir. Eu lembro que foi eu e minha cunhada e meu irmão, e ali assistindo a quadrilha e vendo ele com aquela paixão e aquela emoção. E eu fiquei muito apaixonada por assistir a quadrilha daquela forma, porque na minha cidade, aqui no Iguatu, sempre tinha os festivais, mas eu não costumava ir, porque eu gostava mesmo era de ir pros forró. Eu gostava de ir pros forró. Então eu só ia pro Largo da Telha quando acabavam os festivais. Mas quando eu conheci Júnior, então ele me colocou nesse mundo. E eu fui assistir essa apresentação em 2013. E 2013? 2012. Aí eu me apaixonei e fiquei assistindo. E quando foi na hora da rainha, pronto, ali me conquistou de vez. Eu ficava naquela parte e ficava pensando, como que uma pessoa gira desse tanto e não cai e não fica tonta? E ali eu disse, não, eu quero fazer parte. Então eu comecei com produção, né? Depois dessa apresentação que eu fui, né? Era até, eu acho que era a senhora Junina, né? E da quadrilha, da Junina Santo Antônio. E depois dessa apresentação, não tive mais como sair. E fiquei acompanhando eles. Em 2014 eu não quis ser produção, eu já quis ser brincante, eu quis dançar mesmo, né? Apesar do meu amigo Flávio, né? Ele quis puxar o meu tapete, porque eu arrumei um par para mim e o que aconteceu? Ele tirou o meu par e deu a outra pessoa. Então deu vontade de eu matar ele. Mas tudo bem, deu certo, arrumei outro, né? E ficou tudo bem. E desde então eu me apaixonei por a quadrilha junina Santo Antônio, né? Que já entrei apaixonada pelo meu atual marido Júnior Alves. E estou nessa luta até hoje pela nossa quadrilha, pela nossa cultura, pelo nosso São João, que é aquilo que a gente gosta de fazer, é aquilo que nos envolve, é aquilo que nos une e que nos deixa mais forte ainda quando a gente está nessa luta pelo nosso São João, pela nossa cultura. O que mais você sente falta que antigamente tinha e hoje não tem? Não vou falar antigamente, porque como eu já disse, eu não acompanhava quadrilha. Não, como eu já disse, na minha cidade sempre teve, mas nunca fui. Mas no São João no geral, Né, exatamente. de assistir. De fogueira, de quando você era criança que você via, que hoje não tem mais. Que hoje não tem mais, é fogueira. As ruas que a gente enfeitava com as bandeirinhas de São João, né? Aquela festa de você estar naquela animação de você se pintar, de você botar aquelas bolinhas assim no rosto e ficar ao redor da fogueira e vamos, eu quero que você seja minha madrinha, essas coisas assim, que hoje em dia não tem mais. O que mais te marcou, que até hoje você lembra e diz, eu tô na quadrilha, meu Deus, isso marcou tudo. Em termos da quadrilha, o que mais me marcou, além de fazer parte desse grupo, foi a minha primeira apresentação, que foi no Iguatu Festeiro, em 2014. De eu estar dançando e eu ver a minha família na arquibancada, batendo palma, torcendo e gritando meu nome. É uma cena que eu nunca vou esquecer. De eu ver a minha mãe feliz por eu estar numa apresentação com quadrilha.
Pra mim foi emocionante demais. É uma cena que eu nunca esqueci. Minha mãe, minha sobrinha, a minha irmã, nessa época estava aqui. E foi uma cena pra mim, assim, que eu não esqueço. Foi a minha primeira apresentação no Iguatu Festeira. Apesar de eu estar dançando com um coração bem pequenininho. Que foi 2 dias depois do falecimento do meu padrasto. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ficou tudo bem. Fale um pouco sobre o Antônio Roquim. Antônio era um amigo. Era um amigo e ao mesmo tempo era como se fosse um filho. Porque um amigo da gente poder sentar e conversar, brincar, falar de nossas falhas, nossos defeitos, né? E ao mesmo tempo de ter que controlar ele, de ter que estar no pé. E ele me obedecia. Era um amigão assim, em todas as horas. E no São João não tinha mais apaixonado por esse mundo do que Antônio. Antônio era um quadrilheiro, não vou dizer nem de coração, ele era um quadrilheiro de alma. Porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para estar no São João. Ele nasceu para fazer quadrilha. Era o que ele sabia fazer. Era o que ele gostava e amava fazer. Era estar no meio das quadrilhas de São João. Como é daí pra lá? Como foi sua trajetória no São João, na Juninha Santo Antônio? O que aconteceu? Em 2013 dancei como brincante, 2014 não dancei porque eu engravidei. E 2015 dancei também. Aí daí por diante, 2016 fui convidada a ser rainha da quadrilha. E daí por diante a gente dançou em 2016, 2017 a gente deu uma parada. Voltamos em 2018 e por aí diante fiquei como rainha e majestade da quadrilha. Muito bom. Pra você, como é carregar o peso da faixa? O que é que representa pra você o peso da faixa como rainha, representante maior da quadrilha? É uma responsabilidade muito grande, porque a gente se sente confiante que muitas pessoas ao redor, né, vão ali para admirar a quadrilha, a rainha, o casal de noiva, enfim, tudo em conta, né? E assim, eu sou privilegiada em ser a rainha da Junina Santo Antônio e tenho um orgulho muito grande de carregar a faixa da minha quadrilha. Como é pra você ficar fora do São João nessa pandemia? Foi bastante doloroso, porque tinha que fazer umas gravações ali aqui pra postar, pra não deixar morrer, né? Porque até então não morre, São João nunca vai morrer. Mas era bastante doloroso e até hoje tá sendo. Fale um pouco do nosso grande amigo Antônio Roquim. O que é que o Antônio Roquim representa pra você? Ah, Jesus, claro. Ele é muito importante pra mim, pra todos que fizeram parte da Junina. E em 2018, todos os anos, depois que ele faleceu, eu vi o falecimento dele, que foi um baque, foi uma coisa muito triste, né? E em 2018 tinha uma música na quadrilha que, quando eu cantava, eu acho que todos os brincantes, quando cantava essa música, se emocionava e tava ali a torar na coreografia, porque lembrava dele. E em 2016 que a gente entrou em quadra segurando a foto e tudo, ali pra mim quebrava, né? Meu coração ficava partido, com saudade, né? Até hoje sinto. Mas é a vida, né? E tá lá com Jesus Cristo. O que significa Junina Santo Antônio na sua vida? Junina Santo Antônio na minha vida é forte, porque é uma quadrilha que eu carrego no peito, que eu faço tudo por ela. E ela, quando eu falo só o nome, quando alguém só me pergunta o que é que a Junina é pra mim, eu digo que a Junina é muito importante. É uma das quadrilhas que eu sou
suspeita falar, eu sou apaixonada por ela. Emanuel, quem te levou para o mundo junino e como você começou a sua trajetória no São João? Olá a todos, né, que nos acompanharão nessa série que a associação irá realizar. Bom, assim como o Júnior, nosso entrevistador aqui, perguntou, né, eu entrei no mundo junino através da minha família, né? Minha família sempre foi engajada no mundo junino. Desde criança, desde a minha primeira quadrilha, o Real da Gamileira, a gente sempre viveu esse mundo junino, né? Então, a minha família me trouxe. Minha tia era noiva, meu tio dançava, minha mãe ajudava na coordenação, primo era noivo, e assim surgiu, né, o desejo de estar sempre presente e sempre via, né, a dança como uma forma de libertação do corpo, né, para o movimento. Então, assim, o mundo junino sempre esteve muito presente e as quadrilhas também na minha família. Então, assim, a minha família foi quem me conduziu, né, a estar no meio junino. Qual o peso de ter sido noivo da quadrilha junina Santo Antônio? Bom, como falei antes, né, eu entrei no mundo junino por conta da minha família e tudo. Comecei em 2005 no Real da Gamileira e assim fui né, dançando e evoluindo em si. Até que chega 2018 e, por uma grata surpresa, o pessoal da Junina Santo Antônio me convidou para ser noivo, né, da Junina. E assim, para mim era tudo novo, tinha sido padre e rainha, mas assim, não é tão pesado como noivo, né? E ser noivo foi assim, uma alegria muito grande, né, em ver, em acreditar que as pessoas também viam em mim, né, um potencial noivo, foi assim, foi espetacular. Agradeço demais o pessoal que me convidou, né, foi assim como é que eu posso dizer, foi uma alegria, né? Até hoje a gente vive junto e eu sempre falo, né, que agradeço demais a eles, tenho um apreço demais a eles por ter me dado esse cargo. Estou noivo, mas ninguém sabe mais na frente, né? Tudo é muito improvável, mas espero continuar sendo noivo. Então, assim, é um peso muito, muito, muito grande. Muitas pessoas vão falar no seu ouvido, vão começar a deduzir coisas suas, vão jogar indiretas, vão fazer tudo, mas querendo ou não, o dono da festa é o dono da festa, né? Ele é especial. Então assim, foi uma alegria muito grande e é um peso que eu quero carregar ainda durante alguns anos. Para finalizar, o que foi e o que será a Junina Santo Antônio para você? A Junina foi uma experiência muito boa, né, para minha vivência de São João. Já acompanhava a Junina há alguns anos anteriores, né? Era rival e tudo. Rival entre si, dentro de quadra, mas por fora a gente sabe ter as nossas amizades, né? A Junina foi, né, um grande marco, né, para o Iguatu em si. A Junina, no momento, está hibernando, né? Estamos nesses momentos de como é que eu posso dizer, de calma. Vamos esperar um pouquinho, se Deus quiser, para a Junina na frente, nos próximos anos vir, se Deus quiser, com toda força, com toda garra, determinação, que eu aprendi com essas pessoas que conduzem a Junina Santo Antônio, aqui do Iguatu. São pessoas guerreiras que não medem esforços para colocar a quadrilha em quadra, né? Porque a gente sabe que como é difícil juntar 20 pares, 40 pessoas, 60 pessoas para dançar, e a gente sabe que cada um deles em si, né, que fazem a coordenação da Junina, eles se desdobram a cada minuto, a cada hora, para que tudo isso venha a ser, né, se Deus quiser, nos próximos anos, a voltar de novo a dançar o São João. E fazedora de tudo. Né? Quando lhe convidaram para fazer o primeiro cabelo na Ariane, quadrilha? conte-me um pouco sobre sua trajetória na quadrilha Junina Santo Antônio.
Eu entrei na quadrilha em 2013, incentivada pelo nosso amigo Antônio. Em 2013 eu não fazia cabelo ainda, eu só entrei na quadrilha só pra dançar, só pra curtir o São João. A partir de 2014 eu comecei a fazer cabelo, comecei a bordar vestido. Aí no decorrer dos anos eu fui fazer cabelo, maquiagem e bordar vestido. Eu fazia tudo. Ariane, qual o sentimento você tem pela quadrilha Junina Santo Antônio? É o meu xodó, é o meu amor. Eu não troco a Junina Santo Antônio por nenhuma outra quadrilha. Como eu já disse, já me convidaram para dançar em outras quadrilhas, mas eu não consigo dizer um sim, porque a quadrilha do meu coração é a Junina Santo Antônio. Então eu não vou levantar outra bandeira a não ser a da nossa quadrilha. Quais são as suas expectativas futuramente com a quadrilha Junina Santo Antônio? Eu quero muito que a Junina saia futuramente, quando tivermos condições, porque a quadrilha foi uma luta para termos ela em nossas mãos. Foi um sonho realizado também ter ela, a quadrilha. E deixar ela para trás é difícil. É muito difícil deixar a quadrilha para trás. Então temos que reerguer a nossa quadrilha. Só isso mesmo. Conte-me um pouco da sua história ao longo do tempo na quadrilha Junina Santo Antônio. Minha trajetória pela Junina Santo Antônio começou quando deu o encerramento da quadrilha que eu dançava antigamente, que eu tinha iniciado minha vida no São João em 2009. Em 2011 a nossa quadrilha finalizou. Em 2012 fui convidado para fazer parte do grupo, para ser brincante pelo um dos presidentes, que era o Carlos Lobo, juntamente com o Márcio Naroni. Dancei em 2012 como brincante. Em 2013 já comecei a fazer parte da diretoria. De lá para cá fiz parte internamente de tudo. Dancei em 2013, 2014, 2015, 2016 eu dei uma parada, me afastei do grupo. 2017 fui convidado a voltar pelo Júnior e pela Gláucia para assumir a quadrilha, né, totalmente de vez, porque o antigo dono tinha saído. Dançamos em 2018, dançamos em 2019. Isso é a minha trajetória na Junina Santo Antônio. O que te levou a entrar no mundo junino? E quem? Bom, assim, eu sempre gostei de estar no meio da fusaca, no meio da confusão, no meio de tudo, né? Participar das coisas. Eu comecei com um grupo de jovens que tinha na minha comunidade, depois fui fazer parte da associação, da comunidade, e lá sempre tinha nos colégios, tinha os festivalzinhos de quadrilha, e a gente participava. Aí em 2009, como eu falei anteriormente, a gente formou uma quadrilha para brincar um festivalzinho que tinha lá, aí daí iniciou. Em 2009 a gente brincou, foi campeão desse festival. Em 2010 a gente já partiu para as cabeças, tipo assim, participar mesmo valendo de verdade. Ser quadrilheiro de verdade grande, conhecer o mundo junino, o quão é tão grandioso. Defina para você, com suas palavras, o que é Junina Santo Antônio, o que foi na sua vida. Bom, Junina Santo Antônio na minha vida, ela representa uma realização. Ela, assim, é um bem-querer que eu tenho muito grande, tenho um amor muito grande por ela. Ela faz parte de muitas coisas boas na minha vida, muita felicidade, que foi dançar, participar, brincar, festejar, organizar. Me tornou um cidadão, me trouxe, assim, coisas boas, algumas ruins, mas muita coisa boa, principalmente coisa boa, muita coisa boa. E ela, para mim definir, ela se torna amor. Junina Santo Antônio para mim é amor. Quem te levou para o mundo junino? Então, eu fui levada através do meu parceiro, né, hoje meu esposo, Micael Costa, inclusive marcador da quadrilha. Foi no ano de 2013, eu nunca tive vínculo nenhum com quadrilha. E no ano de 2013 ele insistia muito para mim poder
dançar, porque a quadrilha estava passando por problemas, como todas, eu acho, né? Passa em questão de entra gente, sai gente. Ele acho que passou por uns 2 a 3 pares para poder conseguir dançar em 2013. Porém, não foi comigo. E eu resistindo, eu disse, eu nem de quadrilha eu gosto. Não dá certo não. Quando foi em 2014 que começou os preparativos dos trabalhos para poder iniciar o ano, a gente começou a namorar e, consequentemente, ele acabou me arrastando. E foi o ano da descoberta, que nem eu sabia que sabia fazer um marca-passo. E assim iniciou-se a trajetória. Pronto, próximo. Como é carregar ou como é o peso de ser no título de noiva? Como é pra você? Descreva aí. Como foi que surgiu, na verdade? Como foi que você se tornou noiva? Então, em 2014 eu iniciei dançando como brincante. Era comissão de frente. E no ano de 2015 surgiram alguns problemas na quadrilha. A noiva não pôde dançar e acabei assumindo o cargo, né? Uma responsabilidade muito grande, que pra mim foi bem difícil aceitar. Mas eu disse, eu sou capaz e vai dar certo. E assim eu fui. De 2015 até 2018 eu consegui dançar como noiva. É um cargo muito, muito, muito pesado, até porque a festa é dos noivos, né? E hoje em dia, ao meu ver, tem muita questão do público esperar a rainha, né, entrar. Então, assim, para você conseguir fazer com que isso entre na cabeça das pessoas, você tem que acabar marcando ali seu território. Você tem que acabar se esforçando muito para poder ser credibilizada pelo cargo, né? E assim o pessoal acabar associando, fulano é noiva, fulano é noivo de quadrilha tal. É uma coisa muito, muito específica sua. Você tem que deixar a sua marca. Para mim foi um peso grande, mas acabei associando a responsabilidade, não só aquela coisa muito, sabe, ao mesmo tempo que é uma coisa séria, é uma coisa que você acaba se divertindo. E isso eu fazia assim ao extremo. Desde o começo do primeiro ensaio eu levava muito a sério, mas também eu me divertia fazendo porque era o que eu amo fazer, era o que eu amava e amo fazer. É um sentimento assim que só em falar parece que eu tô vivendo tudo aquilo de novo. E é uma saudade imensa, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, que tá todo mundo aí de molho em casa, sem poder viver a real festa, né, do São João. Só quem vive sabe. Eu ia perguntar para você como é ficar fora de quadro nessa pandemia, mas praticamente você já me respondeu, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Descreva aí, com suas palavras, o que é Junina Santo Antônio para você, o que a quadrilha Junina Santo Antônio representa para você. Fale diretamente do seu coração, o que é que você sente. E o que ela mudou na sua vida? A Junina Santo Antônio me salvou de muita coisa. Muita coisa que eu passei na minha vida pessoal, eu acabei levando de uma certa forma para a quadrilha, mas para um lado positivo. Por isso que eu digo, muita gente que me pergunta, principalmente o ano de 2018, eu acho que foi um marco, foi o auge, não tem como esquecer. Eu peguei toda a situação, uma situação que eu vivia no momento e levei ali pra dentro. Eu disse, vai ser aqui que vai servir de superação. E realmente foi o meu ano. Foi o ano que eu cravei assim, Deviane Lima é a noiva da quadrilha Junina Santo Antônio.
juntamente com o meu noivo, Emanuel Salles, vai ser para sempre o meu noivo. Que se um dia eu puder e tiver condições de dançar, se a quadrilha me querer também, se fosse o caso de dançar com o noivo, eu acho que era a minha pessoa, né? A gente se encontrou como noivo e noiva. Foi o melhor ano da minha vida, 2018. Acho que pra bater esse ano, só o próximo ano. Se fosse o caso da quadrilha sair e a gente voltar. Mas é uma saudade enorme que eu sinto. E a vontade que eu tenho sim de voltar a dançar, porque é o que eu amo fazer. Eu acho que quem já me viu dançar consegue sentir isso. Que eu me entrego e se eu puder puxar, se eu pudesse dançar por cada um que tá ali cansado, eu dançaria, porque é um amor que vai além do coração, vai estar no pé, então não tem pra onde correr. Para encerrar, Deviane, fale assim um pouquinho da pessoa do Antônio Salviano, o que o Antônio Salviano representou na sua vida e na Junina Santo Antônio. Saudoso Antônio, né? Era um paizão pra mim no São João. Acho que foi a primeira pessoa a acreditar. Quando eu cheguei naquela quadra, no primeiro ensaio, com medo, porque eu disse, eu não sabia dançar, não quero marcar um passo. E ele foi lá, eu lá no cantinho lá atrás, ele foi lá e disse, é assim, ó. Ele batendo palma, com aquela mão enorme que ele tinha, batendo palma e marcando, tentando me ensinar. E ele dizia, né, você ainda vai ser uma noivona. Ele dizia. Então, assim, depois da morte dele, toda vez que eu entrava em quadra, eu lembrava dele, eu dizia pra você. Inclusive, na noite que eu ganhei, aliás, que a gente dançou, né, em 2018, a etapa, eu entrei doente naquela quadra. Foi difícil, com febre, dor de cabeça, garganta, a voz praticamente não saía. Era um calafrio que eu sentia e eu rezava ali baixinho, todo mundo ali se organizando e eu ali quietinha no meu canto, mas só Deus sabe, eu tava rezando, pedindo pra ele me abençoar de onde ele estivesse e que eu ia dançar por ele, era por ele, porque eu sabia que se ele estivesse ali, acho que era capaz de ele ficar mais feliz do que eu mesmo com a minha vitória. Quem conheceu ele sabia do amor que ele tinha por mim. E o incentivo que eu tinha dele era enorme, enorme. Então não tem como a gente dançar o São João e não lembrar de Antônio. Não tem como. Vai ser lembrado, com certeza. Muito bem. Micael Costa, quem te levou para o mundo junino? Cara, quem me levou pro São João, uns amigos em comum que a gente tinha na época, né? Aí me levaram. Pode-se dizer também que era por causa na época de menina, né? Que a gente ia atrás de paquerar na quadrilha. Na minha primeira visão eu ia só para poder fazer produção. Fui 2 ensaios, ficava só lá em cima, lá naquele colégio? Daí, ó. Daí eu ficava no palco lá só olhando aquele ensaio. Nessa época eu já dançava, né? Dessas urbanas. Aí fui só pra produção. Só que aí um rapaz meio doido da cabeça me chamou pra dançar. De primeiro eu relutei e continuei indo. Até que comecei a gostar e tinha vezes que os colegas não iam e eu ia sozinho pra poder ir pros ensaios. Porque quando a pessoa firma compromisso, a pessoa tem que ir, né? E foi aí que deu-se início, lá em 2013. De lá pra cá, todo ano que a quadrilha estava lá, eu estava junto, graças a Deus. Como se tornou marcador e qual é o peso de carregar praticamente a quadrilha nas costas? Defina aí com suas palavras.
Se existe uma coisa que eu me arrependo até hoje, uma das poucas coisas que eu me arrependo amargamente na minha vida, é de não ter aceitado o convite em 2018 para ser o marcador. Em 2018 o convite foi feito para mim, e na época eu relutei e recusei. E até hoje eu me arrependo amargamente de ter recusado esse convite. Quando o Felipe chegou a marcar, que nem era para ser ele no caso, ele foi a segunda opção, diga-se no caso. O marcador que era para ser, botou boneco, ele foi e tomou lugar. Foi que eu vi que era um negócio interessante, até porque na época, antes de 2018 acontecer, marcador era só uma pessoa que ficava no meio da quadrilha apanhando chapéu. A minha visão era essa. Mandavam os brincantes gritar um viva, gritar um rei. E quando o Felipe chegou, que já foi a reformulação, que todo ano São João muda, todo ano as coisas evoluem. Chegou marcante, chegou comandando a quadrilha. Aí eu disse, isso aí é interessante. Aí quando foi em 2018 mesmo, finalzinho de 2018, me chamaram, aí eu não tinha. Me chamaram não, foi meio que, como é que se diz, intimado a ser, né? E com certeza foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim no meu junino. Eu não me vejo hoje em dia, se algum dia eu voltar a dançar quadrilha, eu não me vejo mais dançando, sendo apenas um simples brincante. Eu me vejo só marcando. Hoje em dia, quando eu vou ver uma quadrilha, eu só presto atenção no marcador. Presto atenção no contexto da quadrilha em geral, mas o foco para mim é o marcador, o que ele está fazendo e tudo mais. E a responsabilidade de estar ali na frente, principalmente hoje em dia, que o marcador comanda, que o marcador dita as regras na quadrilha, é o que me fascinou, é o que me deixou ainda mais animado para isso. E comecei devagarzinho, no final foi que eu me vi realmente marcando a quadrilha. Para você, na sua opinião, como é ficar fora do mundo junino nessa pandemia? O que é que essa pandemia trouxe assim de ruim para você na sua vida em relação ao São João? Em relação ao São João, eu não tenho como assimilar ao certo como é que houve esse impacto, porque a gente parou em 2019, né? E encerramos as atividades. Quem for para as outras quadrilhas podem ir, estão liberados. Então, automaticamente, foi na mesma época que minha esposa engravidou e a gente teve a nossa primeira filha. Então, mesmo que tivesse quadrilha, já era algo certo de eu e ela não dançar, porque tinha criança pequena e tudo mais. Acredito que por causa disso não tenha gerado tanto impacto na gente, somente assim, menos em mim e mais nela, porque o mundo dela era São João, o meu não. Eu amo São João, só que eu tinha as atividades fora. E nessa época eu já tinha pausado esse lado de dançarina, esse lado de bailarina. Mas a falta que faz ir num festival, até hoje a gente sonha no dia de levar a nossa filha no festival, para que ela possa ver aquele espetáculo acontecendo, aqueles vestidos coloridos. O nosso sonho era, a gente dizia muito, quando chegar o São João, a gente vai mandar fazer uma roupinha para ela e vai levar ela para o festival. Só que infelizmente até agora, 2 anos já sem ter, espero que esse ano tenha, de alguma forma, tem que ter, porque de um jeito ou de outro dá para fazer. E querendo ou não, o São João é fonte de renda para muita gente, não só para quem está dançando, mas tem costureira, tem gente que trabalha com cenário, tem os próprios coreógrafos que fazem da renda às vezes do ano todo, só no mês entre janeiro e junho. E na minha visão tem como haver, de um certo modo tem como haver. Está havendo tudo no mundo hoje em dia, porque não pode ter São João? É só se organizar e fazer direitinho. Mas que faz falta, faz. De vez em quando eu me pego assistindo um vídeo, principalmente na junina, né? Para relembrar. E bate aquela saudade. Para você, descreva Junina Santo Antônio na sua vida. Junina Santo Antônio na minha vida. Começou com uma brincadeira, depois se tornou algo sério e depois se tornou amor, paixão. Em 2017
foi o ano que a quadrilha não saiu. Houve uns devaneios, como não ia ter quadrilha, a gente foi para outra. Só que eu não durei 2 ensaios. O clima não batia, aquele negócio. Se é para dançar, é para dançar na Avenida Santo Antônio. Se não tem na Avenida Santo Antônio, ninguém dança. Pelo menos para mim é assim. E somente no ano que eu fui marcador, que foi o 2019, porque eu comecei como brincante, normalzinho, aquele meninozinho lá na quarta fila, na ponta e tudo mais. Quando foi 2014, já me levaram lá para frente. Que aí é onde a responsabilidade já aumenta. Aí eu já vi na minha cabeça, eu sou bom nisso aqui. Eu sei fazer isso aqui. Foi daí onde desinvestou mais ainda o meu lado dançarino. Porque, como eu já disse aqui, eu não tenho só o São João na minha vida. E 2019 foi um marco na minha vida enquanto carreira dançarino. Porque fui marcador da quadrilha, levei a quadrilha nos peitos, porque, querendo ou não, né, se gabando, mas se me tirasse da quadrilha, ninguém saberia fazer o que eu fazia. Se dissesse, Micael não tem mais como dançar, morreu a quadrilha, 2019. Não tinha ninguém que pudesse me substituir naquele momento. E aquilo ali foi o auge para mim. Não tem como esquecer a etapa Centro-Sul de 2019. O que eu fiz naquela quadra do Quixelô, até hoje eu assisto os vídeos e fico sem pensar como é que eu consegui realizar aquilo ali, levar uma quadrilha sem som nos peitos, gritando para a quadrilha ouvir. E 2019 com certeza foi o ano também que eu encerrei todas as atividades de dançarino, né? Tanto no São João como nas outras áreas, então não tem como negar. Se hoje em dia eu dançasse ainda, seria na Junina Santo Antônio e o meu currículo estaria ainda maior ainda. Para você, suas palavras novamente, defina Antônio Salviano, nosso saudoso Antônio Roquinho. O que é que o Antônio representa para você, representou, o que é que ele deixou, o legado dele para você? Falar de Antônio Roquinho aqui em 5, 6 minutos é complicado. É muito complicado. Quando eu disse lá atrás que eu ia ser só produção, que um doido me chamou para dançar, foi ele. Disse, ei menino, desce aqui, vem, é tu, nós precisa. Me lembro como hoje, o primeiro ensaio que teve no JK, chegou um cabo quase 2 metros de altura, um negão magro com a mochila nas costas, disse, agora quem manda aqui é eu. Ele começou a falar, eu olhei por mim dançar, quem é esse bebê? Disse, não é Antônio. Aquele jeito dele é que conquistava qualquer um. Antônio ousado, né, Fortaleza? Não tem como esquecer o carinho que ele tinha por mim e o carinho que ele tinha pela minha esposa. Eram os filhos dele, o pessoal sentia ciúme do carinho que ele tinha por nós dois. Em 2014, quando eu fui para frente da quadrilha, para a comissão de frente, era ele que ficava, não vai não, olha Júnior, esse menino não chega nos nossos pés não. Conforme foi chegando os ensaios, ele dizia, esse menino é bom, esse menino é bom. E quando eu assumi ainda mais o cargo de 2019, de marcador, foi muito emocionante na minha visão por conta dele. Porque ele era marcador, aquele jeitão dele. E toda vida que eu marcava, a minha voz, ela dava um grave e um agudo forte, que eu lembrava da dele. Era muito compensador fazer aquilo ali. Eu queria muito que ele tivesse visto o menino de ouro dele marcando a quadrilha dele, a quadrilha do coração dele, que era Santo Antônio. Mas Deus levou ele antes, mas com certeza ele viu lá de cima. E o que a gente fez na quadrilha desde 2016 para cá foi muito pensando nele. Toda coisa que a gente fazia, a gente pensava em Antônio. Existe uma música uma frase que Júnior falou dessa música, e até hoje eu me lembro, que é: esse é meu primeiro São João que eu passo com você. Todo ano que a gente dançava era como se fosse meu primeiro São João que eu passava, que somente a gente passava sem ele, não era só eu.
Então falar de Antônio é falar de carinho, falar de amor, falar de brutalidade. Mas era aquele jeito dele que conquistava todo mundo. Conquistava uns e afastava outros. Mas se afastava porque não era para dar perto. Júnior Alves, nos conte aí onde iniciou sua carreira no mundo junino. Cara, eu comecei a dançar quadrilha, a participar do São João aos 6 anos de idade. Mas assim, quadrilha mesmo, profissional, quadrilha aqui de festivais, de festejo, já foi no ano de 1998, na Arraial do Sertão. Ainda a gente comecei novinho, acho que eu tinha na época 16 anos, foi o meu primeiro grupo mesmo de mais... Um primeiro grupo de mais visão, né, no meio junino. A gente já começou a participar de festivais na época. Na época não eram tantos festivais, mas a gente participava, lembro como hoje, que era o Festival de Iguatu Municipal, que era na quadra de esporte, e apresentações de bairro, né, que tinha muitos festivais de bairro na época. E depois a gente também ia para outro festival também, que era muito disputado aqui, na época, todo mundo era muito bem falado, que era o Que Forró, né? E aonde eu comecei exatamente foi no Arraial do Sertão, né? Mas aí participei de vários outros grupos durante esse tempo, né? Aí na época, no ano de 2005, não, no ano de 2005 não, no ano de 2003, a gente saiu do Arraial do Sertão e montamos a quadrilha que na época chamava-se Arraiá Sol Nascente. Fui um dos fundadores por lá, juntamente com vários amigos, Ivan, Aless, Queoca, Gigi e mais um monte de gente, sabe? Em 2003, fomos campeão desse festival que acabei de falar, que foi o Que Forró, que na época era como se fosse um campeonato cearense aqui, né? Muito forte, muito disputado, a gente foi campeão, né? E aí foi o ápice. Para as cidades que a gente ia, todo mundo acompanhava, todo mundo queria ver, a gente era tratado como os popstars da época, né? Mesmo tendo poucos festivais, a gente acho que dançava 2, 3, diferente de hoje, que a gente dança 15 e 20, mas já tinha sido muito bom mesmo. Show de bola. Na sua carreira, na sua vida junina, nos conte alguns desafios que você já passou. Você foi brincante, foi noivo, cantor, marcador, fale alguma coisa assim da sua trajetória. Cara, eu acho que um dos meus maiores desafios foi ser noivo. Fui noivo pelo Arraial do Sertão no ano de 2005, que foi o ano que a gente veio falando sobre a história do Luiz Gonzaga. Como eu era um pouquinho mais gordo que sou hoje, dava uma lembrança, né? E vinha todo caracterizado, né? E foi um desafio, porque para mim ser noivo nunca foi a minha vontade, né? Eu sempre, desde mais novo, sempre minha vontade sempre foi ser marcador, né? Foi ser marcador de quadrilha. E aí eu fui, né, um ano antes, em 2004, pelo último ano que a gente teve da Sol Nascente, que foram só 2 anos, 2003 e 2004, da Arraiá Sol Nascente. Aí eu fui em 2004, eu fui o marcador. E para mim um dos meus maiores desafios foi ser noivo, porque eu não tinha nenhum pensamento desse, de ser noivo, de dançar ali e tudo, e fui escolhido, né? Esse foi um dos meus maiores desafios até então. Deixa eu te falar você já montou alguma quadrilha, já fez alguma coreografia? Fale aí um pouquinho, você tem alguma história para contar assim em relação a esse mundo junino? É assim, ao longo do tempo a gente vai aprendendo muita coisa, e quando a gente se gosta do que faz, é que fica mais fácil e melhor ainda. Nunca fui coreógrafo, mas assim, eu sempre, nesses anos que eu tive dentro da quadrilha, a gente sempre tentou dar a nossa contribuição. Então era o quê? Era criando temáticas, assistindo sempre o que de melhor tinha para a gente fazer passos, coreografias. A gente montou, eu juntamente com o Aless, que é um amigo meu desde sempre, a gente montou assim vários grupozinhos em cidades vizinhas, como no Quixelô. A gente foi campeão lá pela quadrilha do Gonzaga Mota. Fomos campeão, estava com quase 3 anos que eles não ganhavam nada, que até então quem ganhava lá só era a quadrilha da Vila do Antunica. A gente chegou lá, fez um trabalho bacana, fomos campeão, inclusive eu fui o marcador, né? E mais outras que eu nem lembro mais, de muito tempo que faz. Mas eu lembro que em Quixelô a gente montou uns 2 anos lá, quadrilha, né? Coreografando, escolhendo temática.
E no meu grupo mesmo, que é a Junina Santo Antônio, que eu tive os últimos anos, eu sempre escolhi o tema com Alessio, a gente sempre fazia as propostas de dança, de coreografias, de passos tradicionais, né? De entrada de noivos, entrada da rainha, saída, tudo passava pela mente da gente para a gente repassar para o coreógrafo. Você já falou, iniciou sobre a Junina Santo Antônio. De que maneira, qual a forma que você ingressou na Junina Santo Antônio, qual foi o dia, a data? E conte a história da Junina Santo Antônio na sua vida, ou você na vida da Junina Santo Antônio até hoje. É assim, eu ingressei na Junina Santo Antônio no ano de 2012. Até então eu já estava firmado em não participar mais de quadrilhas, né? Não participar mais de quadrilhas. Ia ficar fora do São João. Quando o Carlinhos me chamou para mim fazer, na época era só um papelzinho pequeno, era um personagem. E ele estava, na época ele ainda estava marcando, só que não queria mais dar continuidade. Aí eu participei desse primeiro festival, aí então ele me pediu para que eu começasse a ensaiar com a quadrilha como marcador. Eu aceitei o convite, fiz o papel de marcador nesse ano e aí eu continuei. Aí eu continuei no ano de 2012, 2013, 14, 15, 16, até o ano de 2019, né? E depois foi onde tudo parou. Teve essa pandemia, foi muito ruim ficar fora das quadras, ficar sem ver festivais, sem ver quadrilha, a não ser esses online da vida que tinha, né? E falar de Junina Santo Antônio na minha vida é falar da metade dela, né? Falar da metade dela, aonde eu tive os meus melhores anos, as maiores alegrias, né? E é coisa que foi importante e marcante na minha vida, onde conheci pessoas diferentes, amigos, onde comecei o namoro com minha esposa, que vivo com ela até hoje, que já estamos com 10 anos, né? Já tem um bocado de dia, como diz a história. E, como digo, a Junina Santo Antônio é a metade da minha vida, se entrelaça a minha vida com a história da Junina Santo Antônio, né? Tive até o ano de 2019, esse ano agora de 2022 a gente não vai sair, porque é tudo muito difícil, né? Mas quem sabe mais na frente, né? E falando de anos marcantes da Junina Santo Antônio, eu sempre falo no ano de 2014, que foi marcante, os festivais que participamos. Dificilmente perdemos um, né? O ano de 2014, e o ano que a gente passou parado foi o ano de 2017, a gente voltou. Outro ano marcante que tem para falar é o ano de 2018, da onde a gente começou, como se diz a história, do alicerce. Fizemos um trabalho bacana, fomos campeão da etapa Sesc, em cima da tetracampeã do estado, que é a Flor do Sertão. Foi um título marcante para todos nós, né? E é isso aí.